E o Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista. Vamos conversar com André Galhardo. Ele é economista e nos fala sobre os efeitos econômicos do PL 529 de 2020. Boa tarde, André. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco o André Galhardo está com a gente. André, você já nos ouve? Escuto bem, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Seja bem-vindo ao nosso jornal, André. É importante, né, a gente falar um pouquinho dos impactos econômicos aí desse projeto 529 que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, que propõe, né, como texto o equilíbrio das contas públicas. Qual a importância de fazer uma reforma administrativa e tributária no estado de São Paulo, André? Legal, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês. A importância é grande. A gente tem uma situação fiscal muito difícil, tanto em âmbito estadual, municipal, federal. Então, o governo do estado de São Paulo pega uma carona nessas reformas mais conhecidas, que são as reformas de âmbito federal. É importante, o estado tem que fazer. Agora, a gente tem que entender que os impactos dessas reformas podem não ser aqueles que os formuladores de política pública estão esperando. Porque quando o governo deixa de conceder, por exemplo, um benefício fiscal, a gente pode falar disso com mais detalhe, ele pode estar desincentivando algum processo produtivo e, consequentemente, desincentivando a geração de vagas de emprego e, por fim, menos arrecadação por parte de folha salarial, que acaba reverberando para entes subnacionais. Então, de modo geral, é importante reavaliar as contas públicas, já que a gente está numa situação fiscal muito delicada. Mais importante do que avaliar as contas públicas é saber o que fazer. Então, para que não seja um tiro no próprio pé, a gente precisa conduzir essas reformas para que elas ajudem nas contas e ajudem também na geração de empregos, por exemplo. André, o projeto 529 de 2020 limita a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência física severa ou profunda, que permita a condução do veículo automotor. Quais os impactos que isso pode trazer para o Estado no quesito de arrecadação? Hoje, qual é a importância do recolhimento desse imposto? Pelo que eu pude acompanhar, altera o inciso 3 da lei que versa sobre o recolhimento do imposto sobre veículos automotores. A primeira coisa que é importante ressaltar, o IPVA é o segundo maior tributo do Estado, bem atrás do ICMS, que é o maior imposto do Brasil, comparado com qualquer outro, mas é um imposto muito importante. Mais do que isso, trata-se de um imposto sobre a propriedade e não um imposto sobre a renda, que é o que a gente precisa no Brasil. Então, fortalecer o IPVA nesse momento é muito importante. É claro que a gente tem que observar, que eu não vou discutir o mérito da questão, né, sobre as pessoas com deficiência, pelo que eu pude acompanhar, não estão mais no rol de pessoas que podem exigir essa isenção do IPVA, por exemplo, as pessoas com autismo. Então, existe uma mudança, segundo a própria apresentação do projeto de lei, trata-se de uma condição mais clara e mais específica para aqueles que podem ter a isenção deste tributo, mas para além dessas questões de mérito do projeto de lei, eu acho importante que o governo, nesse instante, faça a opção por olhar para esse tipo de tributo, que é um imposto sobre a renda, sobre a propriedade, desculpe, não sobre a renda. Se a gente avaliar, o ICMS é o principal imposto, e talvez a gente fale sobre isso hoje, mas é o principal tributo do Brasil, como eu já disse. Só que ele sofre muito quando a gente tem uma situação de crise, como essa que a gente tem passado. Então, impostos indiretos, ligados a consumo principalmente, eles têm uma maior sensibilidade à queda da atividade econômica. Então, como a gente depende muito do ICMS, quando você tem uma crise econômica como essa que nós temos atravessado, o impacto sobre as contas públicas é muito grande. Então, chegou a hora de fortalecer os impostos que tratam da propriedade, como, por exemplo, a propriedade de veículos, e tirar um pouco a força que tem no Brasil hoje os impostos indiretos, que, além de tudo, além de ser mais sensível à crise, tratam-se de tributos que penalizam as pessoas que ganham menos dinheiro no Brasil. Agora, André, o projeto 529 de 2020 limita, por exemplo, né,
como a gente conversou, a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência física severa ou profunda que se permita, né, nessa condição, adquirir um veículo automotor com desconto. Qual que é a importância do recolhimento, né? A gente entrando nesse assunto, qual a importância do recolhimento desse imposto? Então, como eu disse, o IPVA ele é o segundo maior tributo do Estado. Então, é importante o Estado estar olhando para ele, assim como está olhando para o ITCMD, que é um imposto bem menor do que IPVA e ICMS, por exemplo. Então, o Estado, ao fazer uma espécie de um melhor olhar para quem tem direito a esse tipo de benefício, que é a isenção do imposto sobre um único veículo para uso pessoal, isso é importante, porque o Estado está entendendo que, neste momento, ele vai ter que fortalecer o IPVA, justamente porque o ICMS, apesar de alguns resultados positivos, como, por exemplo, no mês de julho, no mês de junho também, é um imposto mais sensível à atividade econômica. Então, as pessoas, aquilo que eu disse, né, essa questão de mérito sobre quem tem o direito é uma questão um pouco mais profunda e aí foge um pouco do escopo da economia, mas de modo geral, o governo tende a apertar o cerco, né? Deixar uma gama menor de pessoas que estejam aptas a poder comprar o veículo com a isenção do IPVA e, com isso, aumentar a arrecadação do IPVA, que é a segunda mais importante do Estado. André, você falou que o ICMS é um imposto mais importante aí no Brasil inteiro. Eu queria que você contextualizasse o nosso público sobre o que é o ICMS, como ele é cobrado e mais, como esse bolo aí do ICMS é dividido entre a União, os estados e os municípios. Legal. O ICMS era um imposto de propriedade do Estado, né? Quem arrecada é o poder do estadual. É o maior tributo brasileiro, o último dado que eu observei, mais de 400 bilhões de reais arrecadados só em 2019. Então, ele ganha até de imposto de renda, que é de âmbito federal. Então, é um imposto muito importante e que o governador e o parlamento estão discutindo. Ele versa sobre muitas áreas, né? Inclusive com alguns problemas de tributação e outras coisas correlatas. O que está em jogo aqui é a forma como o tributo está sendo cobrado. A primeira coisa importante que o projeto de lei trata são os benefícios fiscais e financeiros fiscais. Uma parcela importante de recursos deixa de ser arrecadado todos os anos em função de benefícios fiscais concedidos pelo Estado. Esses benefícios acontecem por vários motivos, e um dos principais motivos que explicam esses benefícios é a chamada, já bem conhecida, guerra fiscal. Como cada ente federativo, como cada estado pode legislar de maneira autônoma sobre o ICMS, os estados, para tentar atrair empresas, acabam concedendo benefícios fiscais. O que o estado está fazendo nesse momento de aperto fiscal bom, vamos olhar que benefícios são esses e vamos avaliar qual que é o impacto disso. Porque se eu estou concedendo benefícios a uma montadora de veículos, por exemplo, se eu estou concedendo benefício a uma empresa do setor têxtil, qual que é o impacto disso sobre a sociedade? Eles têm gerado mais empregos? Ou esse benefício está indo só para o bolso do empresário? Esse benefício tem trazido maior dinamismo das economias em municípios menores? Como é que isso tem acontecido? Então, o PL 529 de 2020, entre o que ele tem observado, né, entre vários outros fatores, como outras empresas estatais, etc., o que ele tem observado nós estamos num problema fiscal grave e o nosso principal imposto hoje, ele concede muito, ele tem o Estado tem concedido muito benefício sobre esse imposto. Então, eu vou reavaliar, primeiro, para ver se todos os setores que têm recebido esses benefícios, sejam eles fiscais ou financeiros fiscais, para ver qual que é o impacto disso na minha atividade econômica. E a partir daí eu posso renovar ou não. Isso é muito positivo, porque você tem que conceder benefício com interesse público e não com interesse privado. Né? Não é porque a empresa é amiga de algum político, porque a empresa é uma empresa, sei lá, por qualquer outro motivo. Você concede benefícios para a geração de empregos, para que essa empresa venha de outro estado para o estado
de São Paulo. Então, está na hora de reavaliar e entender quais desses benefícios devem permanecer e quais deles devem ser extintos. Como você colocou muito bem, André, é a contrapartida, né? O que esse benefício fiscal para a empresa vai trazer de volta para o Estado ou para o município, né? Com relação a essa questão do ICMS, de acordo com o texto, fica permitido renovar os benefícios fiscais e reduzir os benefícios fiscais e financeiros, sendo que equipara o benefício fiscal e a alíquota fixada em patamar inferior a 18%. O que isso mudaria na prática para o consumidor? O entendimento do Poder Executivo do Estado de São Paulo é que, ao reduzir o benefício, eu vou aumentar o volume de arrecadação. E, em parte, está correto. Então, ele está entendendo que é benefício fiscal todos os setores que pagam uma alíquota menor de 18%, que é o ICMS intraestadual. Né? Porque as alíquotas de ICMS, elas também variam quando as empresas paulistas realizam negócios com clientes fora do estado de São Paulo. Então, você tem uma alíquota interestadual. Dentro do estado de São Paulo, a alíquota oficial é de 18%. Portanto, todo e qualquer pagamento abaixo disso será caracterizado como benefício fiscal. Então, ele vai olhar isso. Se eu vou reduzir o volume de empresas que recebem o benefício fiscal, teoricamente eu vou arrecadar mais. O que está em jogo aqui, e é importante a gente destacar, é o seguinte: se o Estado vai diminuir o benefício fiscal de algumas empresas, é importante que ele avalie o impacto econômico disso. As empresas com esse benefício, com o fim desse benefício fiscal, algumas empresas podem ter o seu lucro comprimido e, consequentemente, pode haver uma contração da atividade econômica. Então, você ganha de um lado, porque tira o benefício, essas empresas que antes não pagavam imposto passarão a pagar, então tem um aumento dessa arrecadação num primeiro momento, só que se esse aumento dessa arrecadação, né, ou seja, a retirada desses benefícios, se traduzir em perda de dinamismo para algumas empresas ou para alguns setores, essa queda da atividade econômica pode trazer uma diminuição de arrecadação maior do que aquele aumento que havia sido visto inicialmente. Portanto, foi o que eu disse bem no começo da nossa conversa. É importante o Estado observar, primeiro, as contas públicas é importante, mas ele não pode esquecer que ele é parte do que a gente chama de demanda agregada. Uhum. Se ele reduzir muito o volume da atividade dele, ele reduz toda a atividade econômica. Então, acaba impactando sobre o emprego e ganha de um lado do ICMS e acaba prejudicando de outro lado e até dentro do próprio ICMS. André, o projeto ele chegou com o objetivo de reequilíbrio das contas, né? Mas também de tornar o Estado ainda mais eficiente. Você avalia quais os impactos dessa mudança? Como que você avalia os impactos dessa mudança nas contas do Estado? Você acha que pode, a médio e longo prazo, garantir melhores serviços no Estado de São Paulo? É uma pergunta difícil de responder. Eu ia responder não, mas eu não quero ser tão categórico, porque a vida é um pouco mais complicada do que isso, né? A primeira coisa, reequilibrar as contas públicas é importante e urgente em municípios, estados e na própria União. Então, o governo do estado dá um passo correto quando avisa ao Poder Legislativo e à população que quer reequilibrar as contas públicas. Eu acho que todos estamos ansiando por este momento. No entanto, o estado tem que entender que ele tem uma responsabilidade maior do que às vezes se imagina. É muito comum algumas pessoas confundirem a economia do Estado com a economia familiar. Eu estou com um problema, eu fui mandado embora, então agora eu só tenho o salário da minha esposa dentro da minha casa, do meu companheiro dentro da minha casa. Bom, eu vou ter que cortar gasto, eu vou parar a TV por assinatura, eu vou parar de comprar alguns produtos para que as minhas despesas caibam dentro das minhas receitas. É assim como a economia familiar funciona. Uhum. No Estado não funciona assim. Só cortar despesas não alivia, porque o próprio Estado gera receita, o Estado contrata pessoas, o Estado gera arrecadação. Então, é importante que a gente faça, sim, esse equacionamento das contas públicas, o Estado age corretamente, só que isso é um paliativo. É urgente uma reforma tributária em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal. O Brasil e o Estado de São Paulo precisa deixar de ser refém de impostos indiretos como é o ICMS. A gente precisa voltar
o nosso regime tributário para um sistema mais progressivo, que permita que a gente volte a crescer. Porque você tem visto, a gente não tem dados atualizados de PIB estadual, né, como a gente tem de nacional, mas a gente tem visto a União. O Brasil tem crescido 1% nos últimos 3 anos, com tendência à desaceleração, tirando os efeitos da pandemia, e isso mostra que a gente precisa de dinamismo. E para dar dinamismo, a gente precisa de uma reforma fiscal mais ampla, e não só diminuir benefícios e imaginar que corte de gastos, de modo geral, e aumento da receita com paliativos, como tem sido feito, vão resolver o nosso problema de forma mais prolongada. Então, é um esforço importante, tem que ser avaliado com cuidado, porque o Estado também é provedor de tributos, ele também contrata pessoas. A partir daí, a gente precisa de uma reforma tributária ampla para garantir que essa equalização das contas públicas seja duradoura, seja prolongada. Você até comentou aí no meio da resposta, André, sobre essa questão que tem a ver com a peça orçamentária que chegou aqui na Assembleia na semana passada, né? Na peça orçamentária, o governo aponta que vamos ter uma despesa de 225 bilhões e temos em caixa 216 bilhões. Então, quer dizer, a reorganização aí dessas contas é um trabalho árduo para que tudo seja devidamente honrado, né? Todas as contas sejam devidamente honradas. Mas você citou também a reforma em âmbito federal e, obviamente, claro, ela reverbera nos estados e nos municípios. A gente falou na entrevista anterior, um pouco antes aqui, sobre a proposta do Simplifica Já. Eu queria que você falasse se você concorda com essa proposta, se você acha que esse é um caminho. A gente sabe, até os próprios especialistas que apresentaram a proposta falaram que ela serve como um start, né, para essa questão da reforma tributária aí no Brasil. Eu queria saber o seu posicionamento sobre essa questão do Simplifica Já. Bom, primeiro, é muito importante você trazer à tona a questão do orçamento do Estado. Então, na peça orçamentária, há um registro de um possível déficit orçamentário. Bom, e aí a gente tem esse problema de caixa. Então, o que o Estado faz? O Estado não é a família, não adianta só cortar o gasto. E aqui eu não estou sendo leviano em dizer que se o Estado não cortar o gasto, as coisas se resolverão de forma automática, porque se o Estado gasta mais, então ele arrecada mais. Não é isso. Mas o Estado funciona de forma diferente do funcionamento da economia familiar. Então é muito importante que o Estado, para além dessas questões de reduzir benefícios fiscais, de tentar aumentar a arrecadação e de cortar custos ao conceder empresas estatais à iniciativa privada, trabalhe para dar dinamismo para a atividade econômica. Não adianta só cortar gasto, aumentar a receita. A gente precisa trabalhar de forma mais holística. O Estado tem que ser o indutor do crescimento. Né? E quando ele simplesmente corta despesa ou aumenta gasto, por um lado, se está cortando despesa, ele deixa de construir uma escola, são menos pessoas empregadas e, portanto, menos pessoas consumindo. Ele deixa de construir um hospital, menos pessoas empregadas, menos pessoas consumindo. Isso reverbera para todos os setores da economia. Bom, e, por outro lado, aumentar a arrecadação, ele diminui a renda disponível da população e das empresas. A renda da família que ia para consumo, a renda da empresa que iria para investimento. Então, dessas duas formas, se ele não tratar direitinho, na verdade, é só um ciclo vicioso que não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu volto a dizer, eu não sou contra o saneamento das contas públicas, ele é urgente e necessário. O Estado só precisa entender, os formuladores de política pública só precisam entender que o Estado é uma peça muito importante para explicar a atividade econômica. Sobre a proposta tributária, eu acho que a gente corre o risco de perder uma grande possibilidade, uma importante possibilidade, não me fugiu o termo aqui, mas a chance de resolver de forma mais satisfatória os problemas tributários brasileiros. Veja só, o sistema tributário brasileiro é muito complexo, então simplificar o sistema tributário é urgente e necessário, tal como sanear as contas públicas. Mas não basta. Não basta você chamar, por exemplo, aqui
só para exemplo mesmo, não estou dizendo que essa proposta exista. Não basta você juntar ICMS, IPVA e ITCMD, que são impostos estaduais, num único imposto e chamá-lo de imposto novo, cuja alíquota é a mesma. A gente tem que tratar agora de tributar renda e patrimônio, tal como fazem os países desenvolvidos. A gente tem um monte de exemplo de países que tributam mais renda e patrimônio do que consumo e se dão muito bem. As pessoas costumam atribuir o aumento, a carga tributária ao volume de trabalho, de atividade econômica do Brasil. Fala que a carga tributária brasileira é alta e que por isso a atividade econômica não deslancha. A carga tributária alemã, a carga tributária francesa, dos países nórdicos, são muito maiores que as do Brasil, e isso não impede que eles criem empregos e gerem atividade econômica. Pô, não estou comparando o Brasil com a Alemanha, mas comparando carga tributária, não é inibidora de crescimento. Sabe o que é inibidor de crescimento? Uma carga tributária que pesa muito sobre as pessoas que ganham pouco dinheiro, como é o ICMS ou o IPI, para ser justo e falar de dois impostos, federal e estadual. O que é ruim, o que impede a atividade econômica é uma carga pesada sobre empresas pequenas, enquanto se concede benefícios fiscais para empresas gigantes, que sabe lá se esse benefício tem trazido algum benefício de fato, esse benefício fiscal tem trazido algum benefício para a população. Isso é que traz impedimento de atividade econômica. Então, simplificar a carga tributária brasileira é muito importante e urgente, mas dar um caráter mais progressivo a essa carga tributária é tão urgente e tão importante quanto simplificá-la. Agora, André, é importante a gente perguntar, e o telespectador ele fica com a dúvida, né? E ao mesmo tempo ele quer a explicação da maneira mais didática possível. Analisando só o projeto 529, quer dizer que o consumidor final ele vai pagar mais impostos ou não é bem isso? É uma excelente pergunta. Se você for, por exemplo, se você estiver fora do rol de pessoas que têm acesso à isenção do IPVA, né? Por exemplo, você vai pagar mais imposto. É uma resposta prática. Com relação ao ICMS, bem, se uma empresa que produz, por exemplo, roupas ou calçados, ela tinha um benefício fiscal, e ao invés de pagar 18%, ela pagava 8%, o custo da produção dessa mercadoria é menor, certo? Então, teoricamente, esse é o problema, teoricamente, esse produto chega mais barato ao consumidor final. Ao aumentar o imposto sobre esse produto, esse vestuário, esse calçado, o produtor vai repassar esse tributo para o consumidor. Então, sim, se a ideia do governo é diminuir o volume de empresas que recebem benefício fiscal, diminuir o volume de pessoas que têm direito à isenção do IPVA, sim, as pessoas pagarão mais impostos. A conta não fecha, vai ter que aumentar. Assim como a União, sem uma reforma tributária, para resolver o problema de receita e despesa, como elas estão desalinhadas, eu tenho que aumentar a receita. É simples assim. Então, de modo geral, a população vai pagar mais imposto, tá? Então, o governo não enviaria um projeto de lei 529, que é o projeto que nós estamos discutindo, para o parlamento, se a finalidade dele, em essência, não fosse aumentar a arrecadação. Porque se é para equalizar as contas públicas, eu tenho que aumentar o volume arrecadado. Então, teoricamente, isso deve ser repassado. O que alivia é a nossa atividade econômica, né? O desemprego no Brasil está tão alto que o consumo está muito baixo. Então, os empresários, muitas vezes, têm dificuldade em repassar esse aumento de custo, né, causado pelo aumento da tributação, para o consumidor. Muitas vezes, ele mesmo acaba absorvendo parte desse aumento e comprimindo as margens de lucro. É bom, por um lado, porque acaba não onerando os consumidores, a depender do produto, mas é ruim por parte do empresário, porque se ele tem um lucro comprimido, ele vai investir menos e gerar menos emprego. Então, é uma faca de dois gumes. A gente tem um problema. Sempre que lida com impostos é um problema. Basta ver a discussão sobre o orçamento federal. André, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Então, uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre economia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigada, boa tarde.